Você já parou para pensar no uso que você dá para o dinheiro que você recebe todos os meses ali, do desempenho do seu trabalho, às vezes das aplicações que você faz, qualquer fonte de recurso que entra no seu bolso? Isso a gente chama de renda. E a gente tem usos específicos para essa renda que a gente recebe mensalmente, por exemplo. É importante a gente saber quais são esses usos e entender a importância deles para que a gente possa começar a nossa educação financeira. Porque são conceitos importantes, fundamentais para a gente entender como que funciona esse dinheiro que a gente usa no nosso dia a dia. Então, a gente pode classificar em 5 tipos de uso que a gente pode dar para o nosso orçamento. A classificação, ela não é de ordem de importância. A gente pode dizer que é por essenciabilidade. Quanto mais essencial o gasto, mais baixo é o valor que ele recebe, vamos dizer assim. Então, se é 1, é o mais essencial. O 2 é essencial também, mas um pouco menos que o primeiro. E quais são essas 5 classificações que a gente dá para os gastos, os tipos de uso que a gente dá para a nossa renda mensal ali, por exemplo? Então, o primeiro, que a gente pode dizer que é o mais essencial, são os gastos de casa. Esse tipo de gasto são aqueles que a gente faz para manter a nossa casa funcionando. Por exemplo, olha, energia elétrica é um gasto essencial para nós hoje em dia. A gente consegue até viver no espaço sem energia, mas vive muito mal. Baixa qualidade se comparado com se você tiver energia em casa. Então, energia elétrica, água também é essencial. Hoje em dia se tornou essencial também internet, que facilita e possibilita a nossa comunicação com os nossos vizinhos, nossos amigos, com as pessoas que moram mais longe e até para a gente poder fazer trabalhos em casa, por exemplo. Então, são esses gastos que a gente faz para manter a nossa casa funcionando. Sem algum desses gastos, se a gente, por exemplo, não vou pagar energia esse mês, então você vai ter uma consequência lá na frente que vai ter uma perda de qualidade de vida sua dentro da sua casa. Então, para a gente manter a nossa casa funcionando, a gente tem esses gastos essenciais, os gastos de casa, que a gente está classificando como 1. E pensando por esse lado, a gente vê o quão abençoado nós somos por morarmos no Brasil. Tem países que, por exemplo, a pessoa conseguir viver dentro da própria casa, eles têm que pagar aquecimento, porque senão passam frio dentro de casa. Aí tem que pagar ali o gás, né, que muitas vezes vem encanado para a pessoa poder alimentar o aquecedor de casa e poder ter uma boa qualidade de vida dentro da própria casa. Nós não precisamos disso. A grande maior parte do nosso país, a gente passa, na verdade, até calor, né? Às vezes precisa de um ar-condicionado para deixar a temperatura um pouco mais baixa. Mas a gente lida muito mais facilmente com calor do que com um frio extremo. A gente fica ali suado ao longo do dia, mas o frio, ele ceifa muito mais vidas que um calor, por exemplo. Então, a gente tem essa vantagem por morarmos num país quente e a gente não precisa pagar o aquecimento. Que em muitos países esse aquecimento do gás encanado, ele é sim uma necessidade básica, essencial para a gente poder viver dentro da nossa própria casa. Então aí a gente tem o nosso primeiro elemento, que são esses gastos para a manutenção da nossa casa. O segundo, a gente pode classificar como gastos que a gente tem para utilizar o espaço da nossa casa. Como assim? Então, por exemplo, nesse segundo a gente pode classificar também como os gastos de mercado. Então, eu posso fazer as compras no mercado para que eu possa cozinhar em casa, por exemplo, para que eu possa fazer comida, para que eu possa fazer a limpeza da casa. Mas esses também são gastos essenciais. Eu preciso ter essa comida ali para eu poder utilizar a minha casa. Porém, tem pessoas que têm a possibilidade de, eu não quero cozinhar em casa, eu quero comer todos os dias no restaurante. Olha, vai ficar mais caro, mas a pessoa tem essa possibilidade. Olha, eu não vou comprar material de limpeza, eu vou contratar uma pessoa e eu vou terceirizar essa limpeza. Então a pessoa vai, além de vir prestar o serviço de limpeza, vai trazer também um material de limpeza. Então, esse segundo
elemento da nossa despesa, a segunda classificação, o segundo uso que a gente dá para a renda que a gente recebe mensalmente, são gastos que a gente tem na nossa casa, mas que não estão tão ligados à possibilidade da gente utilizar a nossa casa, morar na casa. Então, são gastos no nosso dia a dia, que a gente fala ali, que nem as compras no mercado, pequenas compras ali, vou comprar ali alguma coisa para comer no café da manhã, esse tipo de coisa. São gastos importantes, sim, são essenciais ainda, mas a gente consegue morar na nossa casa sem fazer esses gastos e ter boa qualidade de vida também. Então aí são os dois mais essenciais, digamos, são os mais importantes ali que a gente não pode abrir mão deles. A gente precisa ter essa possibilidade de fazer esses gastos para ter uma boa qualidade de vida. O terceiro, a gente pode dizer assim, bobagem, e muitas vezes é o que a pessoa corta quando precisa economizar um valor financeiro ali. Mas é importante para nós, para que nós tenhamos boa qualidade de vida, a gente ter um tempo de lazer. Tempo e, inclusive, recursos financeiros destinados a isso. Então, o terceiro elemento, que também é essencial para nós, a gente ter um lazer. Não quer dizer que por a gente está classificando como como essencial, que a gente não pode ter uma diminuição, que a gente não possa ali ter um corte. Talvez tenha um mês que eu praticamente não vou ter lazer por algum motivo. Olha, estou com uma emergência financeira e não vai sobrar nada para eu poder fazer lazer. Ok, mês ou outro pode acontecer isso, mas o lazer ele é importante para que a gente conserve a nossa saúde mental. Então, lazer também é essencial sim, e a gente classifica como o terceiro elemento, o terceiro uso que a gente dá aos nossos recursos financeiros. O quarto, ele é visto como até mais importante financeiramente do que o lazer, mas o lazer é importante, como eu disse, para a conservação da nossa saúde mental. É importante a gente conseguir dar uma válvula de escape para que a gente continue funcionando da forma devida. Mas o quarto elemento que a gente chama de poupança. A gente tem até um vídeo aqui no nosso canal, até recomendo que você dê uma olhada nos outros temas relacionados à nossa saúde financeira. A poupança, ela não está ligada só àquela conta lá do banco que a gente dá, justamente esse nome, poupança. A poupança é uma reserva financeira que a gente cria para a gente se socorrer em caso de uma emergência que possa acontecer. Então a poupança a gente classifica aí como quarto elemento. Mas é até mais importante do que o lazer. Mas o que é que acontece? Quando a gente tem dentro do nosso orçamento apertado, se eu não tenho possibilidade de deixar sobrar um dinheiro, geralmente vai faltar um recurso aí pra gente poupar. Então, a poupança é dentro do nosso orçamento, a gente conseguir fazer sobrar um dinheiro pra gente ir fazendo uma reserva para se socorrer caso haja alguma emergência. Então, esse é o quarto elemento. Em questão de essencialidade, talvez ele esteja um pouco mais abaixo do que o lazer, mais uma vez destacando aquela questão da saúde mental, que a gente precisa ter o lazer para se conservar, ok? E o quinto elemento dessa nossa hierarquia, talvez seja o menos essencial, mas é fundamental para a gente pensar lá na frente. O quinto elemento é o investimento, ok? Então, é essencial a gente ter um investimento para que a gente possa ir construindo um patrimônio, para que a gente possa, ao longo do tempo, ter uma vida um pouco mais confortável. Olha, eu tenho uma perspectiva de que no futuro eu quero fazer tal coisa. Este investimento é que vai possibilitar que você tenha esses recursos financeiros para poder aproveitar essa oportunidade que você está pensando em criar lá na frente. Olha, eu tenho uma vida financeira muito apertada, não dá para eu pensar em investimento, mas deveria. É um elemento muito importante para que a gente possa proporcionar uma vida mais confortável para nós e para os que nos são queridos, nossos próximos ali, nossos parentes, principalmente, família, filhos e assim por diante. Então, esses 5 elementos é importante a gente entender, conhecê-los e saber a importância de cada um deles. Então, como eu disse, tem aí uns vídeos que foram postados há um pouco mais tempo aí, no nosso canal, que fala um pouco melhor, um pouco mais profundamente sobre cada um deles. É fundamental a gente conhecer esses elementos para que a gente entenda a nossa saúde financeira, nossa educação financeira. Eu costumo dizer que a gente tem 3 tipos de saúde. A física, que talvez seja a mais importante, porque quando a gente
está mal fisicamente, a gente perde a capacidade de lidar com nossas rotinas do dia a dia, a nossa capacidade de lidar com problemas. Então, se eu tenho um problema que aparece ali do nada, se eu estou mal fisicamente, eu provavelmente não vou conseguir lidar com aquele problema da forma que eu poderia lidar. A segunda saúde que a gente lida é a psicológica, que também é essencial, tanto para a nossa rotina, quanto no nosso lido com os problemas que possam aparecer. Então, se eu estou bem psicologicamente, eu vou ter mais calma, eu vou ser um pouco mais racional, vou conseguir resolver de uma forma um pouco mais calma e tranquila aqueles problemas que possam aparecer no nosso dia a dia. E a terceira saúde, aí um pouco mais na questão de finanças, é a saúde financeira. Aparecer um problema ali para mim, se eu tenho uma boa condição financeira, eu vou conseguir dar aquele aporte que talvez precise de recurso financeiro, precise de dinheiro para eu fazer, e eu vou conseguir resolver aquilo de uma forma um pouco mais tranquila. Olha, a saúde financeira, ela afeta também a psicológica. Tem muitas pessoas que têm problemas psicológicos porque não conseguem ter uma boa relação com o dinheiro. Está sempre devendo, não consegue ter um respiro para fazer aquilo que ela quer fazer, por exemplo. Então, entender bem como funciona essa finança proporciona uma saúde financeira, o que afeta também a nossa saúde psicológica. Então, é importante a gente desenvolver uma saúde financeira, ok? Para que a gente possa apoiar as nossas outras formas de saúde também. Logicamente, das três, a financeira provavelmente é a menos importante, porque se você não tem boa saúde física, você não tem boa qualidade de vida. Você consegue ter uma boa qualidade de vida mesmo não tendo uma boa condição financeira, mas se a sua saúde física não é boa e a psicológica também não, provavelmente você não vai conseguir desenvolver a sua saúde, a sua condição de vida, não vai conseguir viver tão bem quanto poderia caso tivesse essa boa situação saudável, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Mas a financeira ela é fundamental para que a gente apoie essas outras dois tipos de saúde. E olha, a saúde financeira ela tem umas doenças também. A pior delas é a dívida. Então, se você está endividado, é o que a gente pode classificar como doente financeiramente. Então, se você passa por um problema e já está com dívida, a sua capacidade de se socorrer financeiramente ela é diminuída. Por quê? Digamos que você esteja estável, você não tem dívida, não tem uma poupança também. Então, você está passando por um problema que precisa de uma ajuda financeira, você precisa gastar para conseguir resolver aquele problema, você vai se endividar. Olha, eu preciso resolver esse problema. Eu não tenho de onde tirar o dinheiro, então eu vou procurar um empréstimo, por exemplo, para eu poder me socorrer e resolver esse problema. Mas se você já está endividado, você vai ter muito mais dificuldade de conseguir pegar um dinheiro emprestado, por exemplo. Olha, como que você está querendo pegar um dinheiro emprestado comigo se eu sei que você deve para tal pessoa ou se você já deve para mim mesmo? Então, a sua capacidade de se endividar até isso vai ficar mais difícil. Agora, se você já tem uma situação financeira adequada, tem uma poupança, que é lá o nosso quarto elemento da nosso uso dos recursos financeiros, se você tem uma poupança e você passou por um problema, vou usar essa poupança que eu construí ao longo do tempo para me socorrer e resolver esse problema que eu estou passando, para me ajudar. Talvez o dinheiro nem resolva, mas ele pode te dar um ponto de partida que vai te ajudar a resolver aquele problema com um pouco mais de facilidade. Então, a gente entender a importância de uma educação financeira e ter uma boa saúde financeira é fundamental para que a gente possa ter uma saúde como um todo boa. Então, a gente conhecer, inclusive, esses usos que a gente dá para os nossos recursos financeiros, nossa renda mensal, é fundamental também, ok? Então, essas 5 classificações que a gente apresentou nesse vídeo são muito importantes para que a gente possa entender, tente classificar, tente colocar no papel, na ponta do lápis ali, o quanto você destina da sua renda mensal para cada um desses 5 elementos. Eu não tenho nem poupança nem investimento. Então o que eu posso fazer para começar a construir isso aí, para que eu possa gerar aquela poupança, principalmente, para que eu possa lá na frente ter onde me socorrer caso haja alguma emergência.
Então é importante a gente ter essa conversa, entender esses conceitos e trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa vida, para que a gente possa ter uma vida financeira mais saudável. Então, é uma conversa que eu acho importante para a gente desenvolver essa educação financeira nossa, para quem não tem, criar, e para quem já tem, conseguir entender melhor e aprimorar, fazer cada vez melhor e ter uma condição de vida cada vez melhor, partindo aí das nossas finanças. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa uma curtida, não custa nada para você e ajuda muito o nosso trabalho. Deixa um comentário sobre os conceitos que a gente viu aqui hoje, qual a sua opinião, se você já conhecia, o que você faz, por exemplo, para poupar no seu dia a dia, que é muito importante. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários também, eu vou dar uma olhada, respondo por lá mesmo. Mas se for preciso uma discussão um pouco mais profunda com relação à sua dúvida, a gente grava um outro vídeo, fala um pouco melhor sobre o assunto, não tem problema. Compartilha para alguém que você acha que precisa ver esse vídeo, precisa ver esses conceitos, aprendê-los principalmente. E se inscreve para que você possa continuar recebendo notificações dos próximos vídeos, porque a gente ainda tem muito a conversar, viu? Até a próxima e eu espero por você.